nesta série que nós estamos a abordar este mês sobre a manifestação do Espírito Santo, hoje eu quero falar acerca somente de uma palavra. A palavra é rema. Não é remer, como algumas pessoas pronunciam meu nome. Não é remer, é rema. A palavra rema significa, é uma palavra grega, que significa palavra. Há duas palavras na língua grega para a nossa única palavra. Um é Logos, que é o nosso nome da nossa igreja, Logos, que a encarnação da palavra é Logos. Não é? No princípio, em João 1, no princípio era o verbo, o Logos, a palavra. Não é? Estava com Deus, a palavra era Deus. Então é aquela palavra, vamos dizer, completo, que é Deus. E depois tem outra palavra que é rema, que é a palavra específica, palavra falada. Ou podemos dizer palavra ungida pelo Espírito Santo. E por isso eu quero que nós abrimos primeiro em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vamos ler vários versículos neste capítulo. Também eu quero demistificar a obra do Espírito Santo um bocadinho hoje, quando nós falamos sobre essa palavra rema. Em versículo 8 diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Então a palavra é aquela palavra rema. Okay? Não é, vamos dizer, o completo, mas uma palavra específica, uma palavra ungida para aquele momento. Diz que essa palavra está na nossa boca e no nosso coração. É a palavra que nós pregamos. Alguma coisa tem que entrar em nós, mas também tem que sair de nós. Versículo 17 diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, essa palavra rema, é a mesma coisa, rema é ali nesta passagem também. Nós ouvimos a palavra e aquilo entra no nosso coração e se transforma em fé. E quando nós falamos a palavra, que tem que estar no nosso coração, sai pela nossa boca, é aquela palavra de fé. Okay? E Deus usa essas palavras, esse processo para completar a sua obra aqui na terra. Não somente o facto que Deus existe, que a sua vontade será feita, porque às vezes a igreja entra num certo fatalismo, pensando que porque Deus diz vai acontecer. Não é tão simples como isso. Não é fatalismo. Deus vai usar o seu povo para que a sua palavra seja cumprida. Ele vai usar cada um de nós, porque alguma coisa tem que ser falada. A palavra de Deus, não somente entra em nós e nos transforma, mas vai sair de nós para transformar os outros e para transformar o nosso próprio mundo. Em João 6:63, diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Mas palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, aquelas palavras, rema, vamos dizer, falado por Jesus, traz vida, ok? Vivifica-nos, transforma-nos. É aquela palavra de fé
que nós ouvimos, aquilo entra em nós, faz a sua obra em nós, nos transforma e depois capacita-nos para fazer a sua própria vontade. Diz que essa palavra, em Hebreus 4:12, essa palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra para a divisão da nossa alma e o espírito. Então faz uma obra em nós. Muitas vezes nós confundimos a nossa alma com o nosso espírito e vice-versa. Nós pensamos que a nossa mente é a voz do espírito. Então qualquer coisa que entra na nossa mente, nós pensamos que é Deus. Qualquer emoção que nós sentimos, nós julgamos que é o Espírito Santo que está mexendo em nós. Né? E tudo. Então, essa palavra entra em nós e separa o que dá-nos discernimento entre o que é espírito e o que é alma. A alma tem muito poder. A alma, nós vivemos muitas vezes só pela força e poder da nossa própria alma. Pela força da nossa vontade, pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E, infelizmente, estive com o pastor Mauete esta semana. Ele esteve conosco em casa. Ele é nosso filho na fé, que dirige uma grande rede de igrejas em Angola. E nós falámos horas e horas sobre esse assunto, sobre a divisão da alma e do espírito. Porque muita gente hoje em dia usa o poder da alma pensando que é o Espírito Santo. E algumas coisas até resultam e parece milagrosa, mas são mais a obra da própria alma, a concentração mental, a concentração das energias da alma, focando numa certa direção, fazendo uma certa reação carnal. Mas não é nada do Espírito. Mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, ungido, né, pelo Espírito Santo, aquele rema que separa e que mostra a diferença entre alma e espírito. Aquele rema é a palavra pregada, falada. Vamos voltar para Romanos 10 e eu vou ler várias outras passagens aqui. Em versículo 8 diz, né, que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha para o versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares Jesus, o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora nós temos a fórmula da salvação. Nós ouvimos a palavra, aquilo entra em nós, aquilo vai fazer, né, vai criar fé, né, no nosso próprio coração. Cremos naquela palavra que ouvimos. Quando nós confessamos o mesmo, a Bíblia diz, se transforma em salvação. A pessoa é salva. O que é salvo? Né? Nosso espírito nasce de novo. O nosso espírito é regenerado. É feito que estava morto para com Deus, agora está vivo, tem a presença do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:17 diz, quem se junta com o Senhor é o mesmo espírito com Ele. Então o Espírito Santo entra no nosso espírito e nós somos nascidos do Espírito. Nós encontramos isso em João capítulo 3, na conversa que Jesus teve com o sacerdote Nicodemos, né, que não conseguiu de entender as coisas espirituais. Estava ali bloqueado pela sua própria religião. A sua mente estava assim programada a pensar numa forma e Jesus estava a falar acerca da vida espiritual. Em Romanos 10, aqui, versículo 10, diz o seguinte, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então essa palavra, quando sai da nossa boca, faz alguma coisa. É sobrenatural. Mas qual é a importância
daquilo que sai da nossa boca. Porque a palavra, sem ser ativada pela nossa fé, é somente a palavra mesmo, mas não é cumprida. Fica aqui. Fica como verdade absoluta, como a Bíblia é, não é? É a palavra absoluta, é a verdade absoluta. Eu sei que essa está bem discutida hoje em dia. Muita gente não aceita a Bíblia como verdade absoluta. Mas é porque esse é o logos, o conteúdo completo da revelação de Jesus Cristo. E daqui Deus vai iluminar, Deus vai fazer alguma coisa para que aquilo que está neste livro, nesta revelação, seja experimentado e transforma a nossa própria vida. Agora, a palavra, quando sai da nossa boca, torna-se matéria espiritual. E o Espírito Santo está envolvido nesse processo. Como Jesus diz, as minhas palavras são espírito e verdade. A palavra é espírito. Em 1 João 5, versículo 7, diz o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Essas 3 são um. Então, o Espírito Santo e a Palavra e o Pai são um. Okay? Uma ligação com a Palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai violar a Palavra. Eu tive essa conversa com uma pessoa outro dia. Ela diz, eu vou fazer isso. E diz, mas cuidado, essa não é... mas Deus me disse. Diz, mas não é conforme a palavra de Deus. Como é possível Deus dizer algo que é em contradição da sua palavra? Mas eu sinto. Mas então é a confusão entre a alma e o espírito. O espírito concorda com a palavra porque a palavra e o espírito são um. Não pode ser diferente. As tuas emoções, a tua mente pode ser diferente, porque a alma é diferente do que o espírito. Tu podes ter pensamentos diferentes, ao contrário. Tu podes ter sentimentos, ao contrário. Tu podes ter a própria vontade, ao contrário daquilo que o Espírito Santo quer e diz. Por isso, a obra do Espírito Santo faz a divisão, separa as águas entre o Espírito e a água. Até que o segundo dia da criação era a separação das águas. Águas do céu, que simboliza, que representa o Espírito Santo, e águas aqui na terra, que representa a vida natural. Quando Jesus falou com Nicodemo sobre um nascimento de novo, ele diz, há pessoas que são nascidas na forma natural, que são as águas rebentam, é aquilo na terra, e as outras nasce do Espírito, é de cima. Por isso a chuva é um dos símbolos do Espírito Santo. Vem de cima. Okay? As águas aqui na terra representam a vida natural. Não é? As mulheres sabem, quando nasce um bebê, não é? Arrebenta as águas. Não é? É um nascimento natural. Então há nascimento natural e nascimento espiritual. Não é? São duas obras. Essas 3, Pai, Palavra e o Espírito, são um. Agora, essa palavra, agora vamos continuar nesse capítulo de Romanos 10. Em versículo 13, vamos continuar essa sequência.
Acabamos em 10, agora versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquilo que crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Rico para todos os que o invocam. Porque todo aquilo que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquilo a quem não creem? E como crerão aquilo de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem que prega? Então, tem que haver alguém que anuncia a palavra, para que essa palavra entrar no coração de alguém, que vai gerir fé, e essa pessoa, com a palavra que ouviu, vai confessar aquilo que crê, e essa palavra que sai da sua boca, né, se transforma em salvação. Como é? Primeiro, vamos para o pregador. Okay? A palavra é pregada. A palavra enche no coração, não é? Ele prega, ele fala. É a mesma coisa no dia da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito Santo estava sobre o abismo. Estava sobre as águas, a Bíblia diz. O mundo estava vazio. Eu não sei qual é a razão. Qual é a razão deste abismo? Eu tenho as minhas ideias, porque havia uma grande diferença entre o primeiro versículo da Bíblia e o segundo versículo. O primeiro versículo diz que Deus criou a terra e os céus. E depois o segundo diz que estava coberto de trevas. Houve uma confusão aqui na terra. Provavelmente era aquele tempo, provavelmente milhões de anos, não sei, entre o primeiro versículo e o segundo versículo, mas podia ser o tempo em que o inimigo, o Satanás, caiu do céu e foi lançado aqui na terra. Houve trevas. Porque o primeiro dia não era um dia de criação, era um dia de separação. Em versículo 3, em 2, nós encontramos o Espírito Santo estava sobre a terra. Estava à espera de alguma coisa. Houve trevas, houve abismo, houve águas aqui na terra e o Espírito Santo. E depois, em versículo 3, começa com essa palavra. E o Senhor diz, haja luz. Então a palavra saiu da boca. E o Espírito Santo estava ali. Como receber aquela palavra. Ele trabalhou com essa palavra falada para fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que houve luz. Okay? Então, essas palavras são matérias no mundo espiritual. Tem substância. Ele pegou e ele separou luz das trevas. A luz natural não foi criada naquele dia porque a luz natural vem do sol. E o sol foi criado só no quarto dia. Não no primeiro dia. No quarto dia. Então, o que foi separado foi trevas diabólicas, satânicas, e a luz de Deus. Segundo, foi também um dia de separação, quando novamente Deus falou e as águas foram separadas, águas do céu e águas natural. Então, a vida natural e a vida espiritual. E depois, no terceiro dia, começou a criação. Mas tudo foi criado e separado pela palavra. Sabe que a primeira coisa que Deus faz na nossa vida,
quando nós aceitamos Jesus, quando ouvimos a palavra e confessamos, é que também há uma separação. Ele separa trevas, luz da nossa vida. Nós somos separados. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos cela, né? Nos separa para com Ele. E somos selados pelo Espírito Santo. A mesma coisa acontece. Também, o batismo do Espírito Santo é uma separação das águas. Das coisas naturais e das coisas espirituais. Então, a mesma coisa acontece conosco, mas o Espírito Santo está envolvido e está dependente da matéria espiritual. E essa matéria espiritual são palavras. Agora, aquilo que é importante entender, que não são quaisquer palavras. Não são palavras da minha mente. Não são palavras de eu que sinto, eu que quero. Porque muitas pessoas andam assim, tentando demandar em Deus, usando um poder da alma, pensando em tentar quase obrigar Deus a fazer a sua própria vontade. Pela sua confissão. Pela sua boca. Mas as coisas não funcionam assim. A matéria espiritual que o Espírito Santo vai cumprir ou realizar é a sua palavra, é a palavra de Deus. E nós encontramos isso em Jeremias 1, capítulo 12, versículo 12. Jeremias. Vocês estão a acompanhar-me? Não estou a andar rápido demais? Ok. Jeremias 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-lo. Veja bem, igreja, que o Espírito Santo está à espera que algo saia da tua boca. Deus quer fazer a sua vontade. Vocês conseguem imaginar o que é a vontade de Deus para a nossa igreja? Conseguem imaginar aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida? Okay. Consegue imaginar isso? Sabe o que é? Não é? A Bíblia revela que é a vontade de Deus. Não é mistério. Mas a sua vontade, para ser cumprida, não é por fatalismo. Não é por loteria. Não é por chance. É algo determinado, mas nós temos que participar. A nossa boca, o nosso coração e a nossa boca tem que estar em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, não é? Que ele vela, ele vigia, ele está à espera que algo sai da nossa boca. Não é? Quando vocês oram, vocês são conscientes disso? Deus não é obrigado para responder às orações que não estão de acordo com a sua palavra. Ele não é obrigado a fazer isso. Às vezes nós oramos tanto a nossa vontade e ficamos frustrados porque a nossa vontade não é cumprida. Mas ele não é comprometido, não é? Para realizar ou cumprir coisas que nós queremos. Mas quando descobrimos que ele vai cumprir tudo que está aqui, então vamos voltar às promessas que Deus tem para a nossa vida. E vamos usar isso na nossa oração. Nós, já há muito tempo, que uma das nossas orações tem sido: Deus, eu não queremos dever ninguém senão o amor.
Não quero dívidas. Não é? Nós encontramos nisso na Bíblia, que quem que deve é escravo. Não é? E na nossa economia hoje em dia é quase impossível de não ter dívidas. Não é? Se comprando uma casa, temos uma dívida. Compramos um carro, temos uma dívida. Temos tantas dívidas que vamos dizer são lícitas na nossa economia. Principalmente se nós temos poder econômico para pagar as prestações. E tudo. Mas a nossa oração, porque nós estamos a chegar a uma certa idade em que não queremos essa pressão sobre nós. Então a nossa oração, durante muito tempo, tem sido: Deus, não é? Nós queremos somente estar livre para amar as pessoas, para fazer a vida, mas sem dívidas. E eu reconheço, né? Nós tivemos uma casa em Ericeira e que a nossa prestação era bastante alta, porque por causa da nossa idade não podemos ter aquelas prestações de 50 anos, mas era mais um pouco tempo, então a nossa prestação era grande por mês e ficámos assim tão, não é, sufocados financeiramente. E quando alguém é sufocado financeiramente, aquilo ocupa muito do nosso tempo. Só da ansiedade. Não é? Alguém, estou a pregar a pessoa, não é? A congregação certa, não é? Alguém que sabe o que é, não é? Pressão financeira não é nada agradável. Não é? E mesmo nós, como crentes, nós gastamos muito tempo a orar sobre essa área. Quando estamos apertados. Oramos muito. Mas como nós oramos? Que é importante. Porque esse princípio do Espírito brilhando em sintonia com a palavra é muito importante. Porque Deus não quer que nós vivemos debaixo do jugo. Escravos, não é? Apertados, ansiosos. Deus não quer isso para a nossa vida. Então nós oramos a Deus e realmente eu pensava que ia ser através que o Patterson vai ganhar a loteria e depois vai pagar as minhas despesas todas, não é? Eu tinha isso, né? Que vai ser algo que vai cair do céu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele vai dar-nos sabedoria como ganhar riqueza. Ele vai dar sabedoria. Então eu estava a orar: Deus, dá-nos sabedoria. Não é? Deus, ajude-nos para não ter dívidas. Não é? Não quero essa pressão sobre mim. E uma coisa, não é? Se vocês querem ter um casamento feliz, é um dos segredos. É não ter pressão financeira. Não é? Porque essa causa muitos conflitos em casa. Muitos conflitos. Então nós oramos assim. E todos que conhecem a nossa casa em Ericeira conhecem a forma que nós adoramos a nossa casa. Com vista do mar, né? E tudo. E naquele tempo de oração, Deus diz: abra a tua mão daquilo que tu amas. Abra a mão. E nós, ok, pronto. Deus quer que nós vivemos numa tenda, não há problema. Já passamos por muitas situações.
Já vimos tanta coisa, tanta, não é? Tanto milagre, até que mensalmente era milagre. Os últimos 2 anos tem sido milagre após milagre, não é? Nessa área. E abrimos a nossa mão e nós colocamos a nossa casa à venda. Eu estava a pensar, pronto, vamos arrendar uma casa. Ficar assim mais. E a Ellen disse, não quero dar o nosso dinheiro a outros. Não é? Deus vai dar-nos uma casa. Mas a diferença entre a venda de uma casa e a compra de outra, diz, mas como é possível comprar uma casa com a diferença? Mas a nossa oração, Deus, eu creio que Tu queres que nós vivemos sem dívidas. Que nós podemos comprar ao pronto de uma casa. E era a nossa confissão. Sempre. A coisa que eu aprendi do Senhor é, quando nós conhecemos a palavra, não é para mendigar. Não para andar assim, oh Senhor, fazendo promessas. Vou a pé a Fátima. Não. Essas coisas, essas chantagens, porque as pessoas ficam assim tão frustradas numa área que diz, fica zangado com Deus. Se Deus, se não responde, nunca mais vou para a igreja. Essa também não funciona. Quando vocês têm tentado birras, não funciona. Não funciona. Com Deus não funciona. Mas a sua palavra funciona porque Deus colocou esse princípio. Se nós cremos na palavra e confessamos a palavra, o Espírito Santo vigia sobre a palavra para cumprir. Nós vamos para a América em uma semana. 19. Nós começamos esse processo talvez mês passado. Como é possível vender uma casa, comprar uma casa, mudar a casa dentro de 3 semanas? Nós colocamos no mercado e com um preço alto. E ficamos surpreendidos que rapidamente alguém estava interessado na nossa casa. Então deu-nos uma certa diferença entre aquilo que eu devo e aquilo que eu vou receber. Então nós começamos a ver casas. Mas a nossa também desejo era que, em vez de 2 quartos, 3 quartos. Ter recatação e ter garagem. Quando nós falamos com o imobiliário sobre os nossos desejos, em termos de uma casa, nossa cidade, eles riram. Com esse preço não vai, não. Mas amanhã vamos fazer a escritura da nossa casa e terça-feira vamos fazer outra escritura de compra a pronto de uma casa que tem a mesma idade da nossa casa em Ericeira. 3 quartos. Tem 170 metros quadrados. Incluindo de garagem, recadação. Tem uma vista não de prédios, mas de uma reserva. Deus nos surpreendeu que em pouco tempo podemos ter uma vida sem encargos para casa. Amém. O Espírito Santo vigia sobre a sua palavra. E em fazer isso, realmente, eu tinha de abrir a mão daquilo que eu amo. Porque nada pode ser mais importante do que Deus. Nem na casa, nem no local, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Temos que ter as nossas mãos abertas para ser mudada.
Mas Deus cumpriu, até respondeu às nossas orações numa forma, para mim, sobrenatural. Dentro de 3 semanas, fazer tudo esse negócio. E mudar de casa. Se alguém quer ajudar, sábado que vem, não é? Preciso de braços fortes. Não é? Só um pouquinho de publicidade. Não é? Ok, pronto. Mas o Espírito, às vezes nós mistificamos, queremos que tudo cai do céu. Mas é concretizado. Não é? A palavra é viva e eficaz. O Espírito Santo está unido com a palavra. Não pode separar o Espírito Santo da palavra. Mas a sua palavra tem que ser ouvida. Por isso nós ouvimos pregações. Nós dedicamos em ouvir e estudar a palavra. Para quê? Para ficar mais inteligente? Não. Para que nós podemos, através da nossa fé e a confissão da nossa boca, nós podemos ver a sua vontade realizada na nossa própria vida e na vida dos outros. Nós oramos assim quando nós viajamos para Marrocos, porque nós cremos que esse avivamento que Deus prometeu nas Escrituras vai atingir também todos os países muçulmanos. Então nós vamos para os locais e nós declaramos a palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus, falando de Jesus, falando acerca de quem que Jesus é, dando testemunho a Jesus, é o espírito da profecia. E a profecia diz que em 2 Pedro 1:21, diz que a profecia é inspirada pelo Espírito Santo. Literalmente, aquela palavra inspirada significa é levado ou movido. É como alguém leva álcool a alguém. É levado ou movido pelo Espírito Santo. Então, a palavra profética, seja em atos proféticos, ou seja, em declarações proféticas, é levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo opera usando isso. Eu e Ted Sanquas, nós sentimos, porque depois de fazer isso em Marrocos mais de 25 anos, cada ano, indo lá, declarando a palavra de Deus em lugares-chave. Fizemos isso na grande mesquita em Casablanca, a segunda maior mesquita do mundo. Foi colocada acima das águas, parte acima da terra, parte acima das águas, para ser um sinal profético porque as águas sempre representam as nações, o rei Hassan fez aquela grande mesquita para fazer profecia, para fazer uma declaração que o Islão vai atingir até os confins da terra. Então nós sentimos, cada ano, nós temos que estar ali e declarar que o Senhor, que toda a terra pertence ao Senhor. E que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E que não há palavra que o inimigo profere que vai ser concretizada. Nós cancelamos essas palavras, nós declaramos. Nós temos semeado chaves, centenas de chaves naquele país, como uma declaração que Deus tem dado as chaves do reino ao seu povo, para abrir e fechar, e que Deus vai abrir a porta nesta nação. Havia sempre muita ocupação naquela grande mesquita, muitas cheias de tempo de oração, mas alguma coisa começou a acontecer. As fundações começaram a encontrar brechas. Eles tinham de fechar parte, não deixar as pessoas entrarem em parte,
Pois eles não usam mais para mesquita, só para parte do turismo. Só de vez em quando que eles vão fazer orações naquele lugar. Porque aquilo está a cair. Não é? Aquela palavra profética do inimigo está a ser contrariada. Está a cair por terra. Não é? E nós sentimos em outros lugares da fé, onde antigamente fizemos muita obra. Tivemos um casal da nossa igreja trabalhando naquela cidade durante 7 anos ou mais. Um lugar talvez mais fechado em todo o Marrocos, porque era um lugar mais religioso. Mas encontramos um céu aberto em certos lugares naquele lugar, com liberdade de louvar a Deus, com liberdade para confessar a palavra, com novos obreiros e pessoas ali trabalhando com mais ousadia. E sentimos, não, é um tempo, então nós dedicamos para ir 2 vezes por ano. Porque a palavra profética, o Espírito Santo estava a vigiar sobre essas palavras e as pessoas estão a abrir os seus corações. Nós vamos ver a palavra cumprida que todos os filhos de Abraão, não somente de Isaac, filhos de Isaac, mas também de Ismael, que vão ser transformados pela palavra de Deus. Nós vamos ver isso. Vamos ver isso na nossa própria geração, eu creio nisso. Que eu vou ver esse avivamento em toda a Norte da África. Em novembro nós vamos fazer vamos para Casablanca e depois para Cairo, em Egito, para fazer aquelas declarações de um lado para o outro. Porque eu creio, e vocês vão ver isso, que o Espírito Santo está a vigiar sobre essas declarações, sobre a palavra pregada, palavra declarada, palavra confessada, para fazer uma obra histórica. A transformação, como nós vimos nos países comunistas, quase um dia para o outro, aquele murro caiu, aquele véu foi rasgado, e houve milhões de pessoas salvas em avivamento em todos os países da ex-União Soviética. Nós já vimos isso e nós vamos ver isso novamente acontecer, principalmente nesses países muçulmanos. A palavra que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca? Porque realmente o Espírito Santo quer trabalhar conosco. Está à espera que alguma coisa, conforme a sua palavra, realmente sai de nós. Porque as palavras são importantes. Quaisquer palavras vão ter as suas consequências, porque são matérias espirituais. Se o Espírito Santo não consegue usar as nossas palavras, porque não está conforme a palavra de Deus, eu vou garantir que há outros espíritos que querem pegar nas tuas palavras. Aquelas palavras ociosas, aquelas palavras mundanas, aquelas palavras de frustração, aquelas palavras de dúvida, aquelas palavras de blasfémia, aquelas palavras negativas. Com certeza há outros espíritos à espera também das tuas palavras. Agora, nós podemos colaborar com Deus ou com o inimigo para a nossa própria destruição ou a nossa própria vivificação. A escolha é nossa. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua. Nós determinamos. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, mas eu não queria dizer isso. Mas dizeste. Mas não foi, pronto, foi um tempo de frustração. Mas a Bíblia diz que nós temos que dar conta para cada palavra que sai da nossa boca. Perante Deus, as nossas palavras são importantes. São importantes. E nós temos que prestar contas perante Deus. Mas o pior é que não há palavra que sai de nós que não vai ser cumprida. É verdade. Deus vai cumprir a sua palavra
mas também outras palavras vão ser cumpridas. O que é que tu queres ser cumprido? Não é? Tu queres que a tua palavra, eu não creio, as coisas são ruínas, não gosto de nada. Quero que essa seja cumprida. Mas o meu trabalho é péssimo, é horrível. Quero que essa seja cumprida. A minha esposa não me entende, a minha esposa é chata. Quero que essa seja cumprida. Eu não quero. Não é? Trata a tua esposa como rainha, pois ela vai tratar-te como rei. Não é? Semeia aquilo que quer colher. Não é? Porque o Espírito Santo está à espera que tu colaboras com Ele. Não pense que o Espírito Santo vai fazer tudo para ti. Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar orientação, Ele até vai dar as palavras certas. Mas tu tens que falar. Tu tens que dizer, tu tens que colaborar. Não é? E não é 50-50. Não é uma balança. Pronto, eu já disse as asneiras, mas também eu tenho dito algumas coisas boas. Eu não quero uma vida 50-50. Eu não quero bons dias e maus dias. Eu não quero viver assim, numa montanha russa, né? Aquele altos e baixos. Eu quero, não é? E de glória a glória, eu quero, não é? Que a minha vida, não é? Tem propósito e que conte para algo positivo, dia após dia. Não é? Eu não quero que eu viva com memórias de alguns dias bons que houve no passado. E muitas pessoas só vivem de memórias. Só falam do passado. Porque desistiram de colaborar com Deus acerca do seu futuro. Desistiram. Não é? De usar a sua fé para mudar a história. Qual é a vontade de Deus para ti? Eu sei que em momentos, porque a nossa vida, qualquer vida, não é uma vida sem problemas, sem desgostos. A Bíblia até diz que neste mundo teremos tribulações, aflições. Mas também diz, no mesmo versículo, tenha de bom ânimo, porque a Bíblia diz, Jesus diz, eu venci o mundo. Mas não se nega o facto que há problemas. Há coisas negativas, há coisas que não conseguimos controlar. Mas nós temos que, mesmo contra às vezes os nossos sentimentos, contra às vezes aquela que é dito no mundo, aquilo que nós ouvimos pelas notícias, nós temos que dizer aquilo, continuar a confessar aquilo que é a vontade de Deus. O David reconheceu esse problema na sua vida e ele diz em Salmos 141, diz que Senhor, põe uma guarda sobre a minha boca, põe um freio sobre a minha língua, não é? Ajude-me a controlar essa órgão, essa não é? Parte, membro do meu corpo. Porque aquilo que está no nosso coração vai sair da nossa boca. E se a nosso coração está cheio de amargura, cheio de ressentimento, vai sair. E vai criar muitos danos.
Talvez alguns de vocês são vítimas da tua própria boca. Estão a colher agora aquilo que tinha semeado e não é nada agradável. Mas não desiste. Agora é o tempo. É o tempo de mudar as coisas. É o tempo de começar a alinhar-te com a palavra de Deus. Não é tarde demais. Mas o Espírito Santo está à espera de matéria certa. Por isso, aquela palavra reima é a palavra que entra em ti e que sai de ti. E o Espírito Santo, que é a palavra, é o Espírito da palavra, que é a palavra, vai realizar a mesma coisa. Eu creio nisso. Cada vez que eu oferta, eu confesso a palavra. Eu não faço assim só para fazer a obrigação. Não. É um ato de fé. É um ato profético. Porque eu sei que cada vez que eu semeio, eu vou colher. É um ato de fé. Nós falamos com frequência acerca de Jesus aos outros, porque nós sabemos que cada palavra que é testemunho de Jesus vai ter o seu efeito. É um espírito da profecia. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai trabalhar na vida de alguém. Em casa. Em casa, nós podemos lixar talvez mais facilmente do que em qualquer outro sítio. Podemos baldar em termos de não ser cuidadoso daquilo que sai da nossa boca. Os nossos erros principalmente acontecem em casa. Mas nós podemos começar a transformar o ambiente da nossa casa só através da nossa língua. Podemos criar um ambiente de louvor, um ambiente tão amoroso, um ambiente de aceitação, um ambiente de paz, quando nós começamos a falar daquilo que Deus diz acerca de pessoas que nós amamos mais. Amém? Deus não está contra alguém. Ele não está contra qualquer pessoa. Ele ama todos. Por isso, tu também podes fazer a mesma coisa. Tu podes semear aquilo que queres colher. Aleluia. Hoje é um dia mais, não somente de instrução, mas de exortação. Para que as tuas palavras, ungido pelo Espírito Santo, vão fazer a grande diferença. Uma coisa que eu faço, até que eu tenho memorizado essa escritura, eu tento de memorizar muito a escritura. Mas uma passagem, um versículo que tem sido usado com frequência em Salmos 19, o último versículo é o versículo 14, quando diz que a oração de Davi era que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor. E é isso que eu oro. Eu quero orar sobre vocês. Que as nossas palavras e a meditação do nosso coração, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, seja agradável a Deus. Amém? Sabe, nós podemos fazer uma grande diferença, mesmo aqui, entrando e saindo daqui, com as pessoas que nos rodeiam aqui. Só sendo simpáticos, agradáveis, alegres. Nós podemos, só com uma palavra, podemos destruir pessoas. Eu não sei quanto de vocês. Aquela moça que aproximou-me disse que 20 anos atrás, aquilo que disseste, diz que, uau, o Senhor ainda está a trabalhar com aquela palavra 20 anos depois. Não é? 20 anos depois. Não é? Mas quantas vezes, quantas oportunidades que nós temos para fazer a diferença numa pessoa? Só com o nosso encorajamento, só com o nosso abraço, só com a nossa palavra, só aquela palavra-chave naquele momento certo vai fazer tremendo. Não? Mas também eu tenho visto
crianças que ouviram palavras que saíram da boca dos seus pais naqueles momentos quentes de frustração, que criou um complexo, destruiu sua confiança durante anos e sofreram daquela conversa do seu pai ou da sua mãe. Uma espada horrível. Eu tenho visto isso também. Por isso a igreja, o poder de vida e morte está na nossa língua. Aquela palavra, o Espírito Santo quer se manifestar, não é? Através de nós, na nossa vida. Por isso vamos pôr a palavra dentro do nosso coração, que sai da nossa boca.